Aí galera do Ranking, beleza? Vamos fazer esse vídeo para falar sobre o tema bombástico do momento, que é a reforma administrativa. Esse é disparado o tema mais importante do Brasil, porque você, como a gente fala sempre, é saqueado dia e noite, você paga quase metade da sua renda do seu trabalho para o Estado, e o Estado torra tudo isso em grande medida com os servidores, e a gente tem essa camisa de força aí que não consegue cortar gasto, e aí o governo consegue investir, etc. Bom, vamos organizar um pouco isso hoje, vamos trazer aqui em primeira mão alguns comentários sobre a proposta de reforma administrativa que o Ministério da Economia e o presidente Jair Bolsonaro mandaram para o Congresso agora. Já vamos adiantar aqui o resumo da ópera, na nossa opinião. Bola dentro, sem dúvida, bola dentro. Por outro lado, muito tímida, deixou um monte de coisa de fora, arregou em um monte de coisa, mas por outro lado também, talvez seja o que é possível politicamente hoje. Política, a gente sabe que é a arte do possível. Em primeiro lugar, como você pode ver no gráfico, quase 94% da grana que o governo arrecada, e ainda falta dinheiro porque tem déficit, né, tem um buraco, quase 94% é destinado a despesas obrigatórias, em que o governo não tem o poder de falar, não, isso aqui não é interessante para o nosso cidadão agora, vamos gastar naquilo, vamos passar para aquilo. Não, o governo está numa camisa de força em que praticamente tudo que ele recebe ele já tem para quem gastar com destino certinho. Isso dá pouquíssima capacidade do governo trabalhar para nós. E esse percentual que sobra de 6% está espremendo ano a ano. Daqui a pouco a gente vai ter uma situação tão bizarra em que tudo que o governo recebe mais um pouco ainda vai para despesas obrigatórias. E como a gente mencionou, além de toda a arrecadação, que é de quase 1,5 trilhão, o gasto público, que é de quase 1,8 trilhão, ou seja, o governo não consegue, mesmo com toda a grana que ele assalta aí do seu bolso diariamente, ele não consegue cobrir. Então nós estamos indo agora, 2021, para o 8º ano, como você vê aí no gráfico, é o 8º ano de déficit primário. Ou seja, depois que o governo arrecadou tudo, gastou tudo, falta dinheiro antes de pagar juros. O déficit primário, que é esse que você está vendo na tela, é o déficit antes do governo ir lá ainda tem que pagar os juros. Então o rombo é cada vez maior, o governo gasta loucamente, não consegue cortar despesa, não consegue arrecadar tudo que precisa, porque já arrecada pra cacete. Então nós estamos indo para um buraco. É igual você ver aquele seu primo bêbado que perdeu o emprego, continua torrando todo o dinheiro dele no bar, continua fazendo dívida, você sabe que isso não vai dar certo. Esse é o governo brasileiro hoje. E uma das maiores despesas que tem hoje é a despesa com funcionalismo. Só o governo federal, a esfera executiva do governo federal, já está caminhando para 110 bilhões de reais. Olha só, ele quase triplicou nesse período aí que está no gráfico. E a despesa com funcionalismo, ela está crescendo muito mais rápido do que a nossa economia. Então a economia brasileira, aos trancos e barrancos, cresce bem devagar, às vezes até cai, né? Nós estamos agora numa recessão, a economia, o bolo, as vacas leiteiras somos nós, estamos diminuindo e enfraquecendo, e as tetas do funcionalismo só crescendo por causa das regras automáticas, né, de salários que aumenta, e por tempo de casa, e penduricalho, isso, aquilo. Então isso vai explodir muito, na verdade isso já explodiu, e agora vai ficar cada vez mais grave. Lembrando que a segunda despesa que a gente vai mencionar, que é maior ainda, é a previdência, ou seja, são os gastos com os inativos, os pensionistas, que são totalmente atrelados aos salários. Então se você reforma os funcionários da ativa, você impacta também na previdência. Olha só que interessante essa outra informação aqui, que é o gráfico do ciclo do servidor. No dia 1 que um servidor pisa no poder público, ele passou no concurso, foi admitido, ele já ganha a estabilidade, ou seja, nem a caralho dá para demitir um servidor. Ah, mas dá sim, tem regra para demitir. Dos milhões de servidores federais, você tem aí meia dúzia que é demitido por ano, é praticamente impossível. O cara, se bobear, pode estuprar alguém na rua e ser filmado que acaba não sendo demitido. É muito difícil demitir um servidor, porque tem estabilidade. O cara pisou lá, ele vai trabalhar em média 28 anos como servidor, depois ele vai passar 20 anos em média como aposentado, e depois que ele falecer vai ter mais 11 anos de pensões para esposa, para filho, para não sei o que, regra de pensão. Ou seja, contratou um cara hoje, durante quase 60 anos, o Estado, ou seja, o Estado é simplesmente uma vaquinha que todos nós fazemos, somos obrigados a fazer, né? Nós vamos ter uma arma na nossa cabeça, apontada, dizendo, você vai ter que bancar durante 60 anos esse cara. Novamente, não estamos falando que não tem que ter servidor. Tem que ter servidor. Não estamos contra a estabilidade como princípio. Tem que ter estabilidade para algumas carreiras. Elas só não podem ser regras tão escandalosamente privilegiadas como hoje. E qual o impacto disso tudo, pessoal? Vejam aqui o gráfico do investimento público, né? A capacidade do nosso Estado de investir naquilo que interessa, que é o nosso bem-estar dos cidadãos. Viaturas para a polícia, pontes, estradas, novas escolas, novos serviços para nós que pagamos a conta. Note como o gráfico, ano a ano, vai sendo esmagado e espremido. Ou seja, o nosso Estado está quebrado, ele praticamente não tem capacidade nenhuma de fazer aquilo para o qual ele existe, que é nos atender. Aqui tem algumas notícias que evidenciam isso, vou até ler para vocês aqui, ó. Com frota sucateada, policiais empurrando viaturas em barreiras. Baixo estoque de medicamentos, hospitais suspendem cirurgias.
Deixe de receber paciente em Santa Catarina. Sucateamento nas escolas do Rio. Município tem queda orçamentária, falta dinheiro para volta às aulas. Ou seja, é um estado que está quebrado, que ele já não consegue mais entregar as coisas básicas que ele foi pago para existir. O dinheiro é tão sugado pelos privilégios, pelas mamatas, pela essa máquina gigante pesada, que não sobra nada. Então aqui vem um ponto interessante. Muitos de nós, cidadãos comuns, ficamos com uma ilusão de que o problema é só a corrupção. Ah, é que roubam dinheiro, é corrupção, tal. Não é a corrupção. A corrupção é muito sério, mas nem de longe ela consome tanto dinheiro quanto as mamatas e o tamanho do peso desse Estado, de gastos que a gente não precisa. Um monte de assessor, um monte de funça, em ministério de sei lá o quê, loteado em sei lá o quê. Então isso precisa mudar, essa é a reforma administrativa urgente. Mesmo do ponto de vista dos servidores, pessoal, em grande medida a reforma ela é benéfica, porque você como servidor, você quer receber o seu salário. E hoje o Estado está num nível de falência tão grande que já tem diversas manchetes pipocando aí de servidores que estão sem receber, porque simplesmente não existe o dinheiro. A sociedade, as vacas leiteiras não aguentam mais, elas estão em colapso. Estamos em pandemia, empresas falindo, empresas fechando, arrecadação caindo e os privilégios e regras dos servidores seguem inalterados em berço esplêndido. Veja aí alguns exemplos. Vamos então agora para a proposta. Primeiramente, aonde o governo arregou. Aqui no ranking a gente sempre coloca o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que, em primeiro lugar, é uma reforma bastante tímida. Em parte, eles têm um bom argumento de dizer que é melhor passar uma reforma possível do que uma reforma ideal que não passa no Congresso de jeito nenhum. Então, eles simplesmente arregaram em todos os funcionários atuais que seguem com a sua estabilidade e salários garantidos, então não muda para os funcionários atuais. Essa é uma reforma que vai impactar para o futuro, né? Novos servidores que entrarem. Isso é ruim por um lado, é injusto, é imoral, a sociedade civil está sofrendo aqui, perdendo emprego, tudo, e os servidores lá nadando em berço esplêndido. Porém, é o que o governo avaliou como possível politicamente, a gente entende esse raciocínio. Arregaram nos servidores do Legislativo, não vamos cutucar os caras do Senado, Congresso, tal, que é muito forte. Arregaram nos servidores do Judiciário, que é provavelmente o poder com maior quantidade de privilégios no Brasil, é o Judiciário. Arregaram na hora de cutucar os militares, então basicamente o Executivo não mexeu com os outros e não precisaria, poderia ter mandado uma proposta, porque é uma proposta de mudança constitucional que mexeria com todo mundo. Seria perfeitamente possível enviar essa proposta. Não mandou por questões políticas. E outro ponto que arregou é que mesmo os servidores futuros contratados, quando é carreira de Estado, como por exemplo fiscal da Receita, diplomata, procurador, esses cargos manteve uma série de proteções, estabilidades e garantias. Que sim deveria haver, tá? Realmente nós concordamos, é diferente. Você, um enfermeiro que está no hospital, lá está fazendo besteira, deveria ser demitido com mais facilidade do que eventualmente um procurador que está cutucando o interesse de político, que está investigando. Não dá para ser radical nesse ponto. Diplomatas, procuradores, auditores, tem que ter uma proteção maior. Porém, muito menos do que as regras de hoje que tornam praticamente impossível você demitir um cara ruim. E por fim, pessoal, vamos colocar aqui alguns dos absurdos que a reforma pelo menos está limitando daqui para frente. O absurdo existe hoje, mas daqui para frente vai melhorar. Mais importante, hoje, quando o funcionário entra no serviço público, ele tem um período probatório, um período de experiência muito curto e praticamente ninguém é demitido. Hoje, menos de 0,5% dos funcionários, de cada 200 pessoas, um cara acaba saindo antes do período probatório. E 199 são efetivados. Não é possível que 199, quer dizer, 99,5% das pessoas vai estar plenamente adequado. Só porque o cara passou uma prova, quer dizer que o cara vai funcionar bem no serviço público? Não, precisa ter uma limpa maior para deixar entrar só quem realmente é competente. Então as regras novas ajudam nisso. Depois, as regras melhoram um pouco a questão do salário de entrada. Hoje, um dos problemas do serviço público é que no topo, o salário não é tão alto. Você pegar, por exemplo, um secretário de Estado, o cara tem um orçamento gigante, o cara tem 100 mil funcionários, e o salário dele é salário de gerente médio de qualquer empresa. Então, não é verdade que o servidor público ganha muito no topo da carreira, quando ele está lá no auge, né? Tipo o presidente da República. Cara, o presidente da República, pela importância, tinha que ganhar muito mais que os 30 e tantos mil reais. O problema é que na entrada da carreira, todo mundo já sai com um salário muito alto. Existem várias carreiras públicas que você já começa na partida com salário acima de 20 mil. Quem que é recém-formado ganha 20 mil no primeiro emprego? Não tem, né? Tem carreira que é 25 mil de entrada, então isso vai melhorar um pouco. Outra coisa, proíbe carreiras com férias acima de 30 dias. Ainda bem, né? Nós mortais do serviço privado temos lá férias de 30 dias certinho. Por que o servidor vai ter por direito férias acima de 30 dias? Quer tirar mais, você tira, mas desconta. Ele proíbe também certos aumentos retroativos, né? Mudou uma lei e tal, e aí dá o direito a um aumento e o cara calcula para trás, ganha uma puta bolada de anos e anos de aumento retroativo. Também proíbe um absurdo surreal, que é
a aposentadoria compulsória como punição, né? O cara faz uma besteira, por exemplo, aquela juíza lá no Pará que deixou uma menina de 11 anos na cadeia o mês inteiro masculina, a menina foi estuprada dia e noite durante um mês, e aí a juíza, depois de anos aí de avaliação do Conselho de Justiça, foi finalmente punida. Punida com o quê? Com a aposentadoria compulsória, né? Ela vai para casa, para de trabalhar e recebe o salário integral dela. Essa é uma violência surreal do nosso sistema, é um insulto a nós cidadãos comuns e isso deve diminuir com a reforma administrativa. Bola dentro do governo. Alguns acúmulos de salário também são eliminados, isso é bom, né? O cara foi contratado para X, aí de repente ele é jogado para um outro cargo, né? Um cargo em comissão, é nomeado para alguma coisa que é Y, e aí o cara ganha X mais Y, acumula salários. É um absurdo também que deve diminuir com a nova reforma. Aumentos por tempo de casa vão diminuir. Hoje você tem a cada X tempo, o cara vai recebendo aumentos obrigatórios, então essa é uma bomba atômica no orçamento público. Esse é um dos motivos porque o nosso governo está quebrado, porque de tempos em tempos os funcionários públicos, cada um tem a sua regra, vão recebendo aumentos automáticos. Mesmo que o cara fizer a mesma coisa durante 20 anos, tem aumentos acima da inflação obrigatórios e a reforma deve diminuir isso, não para os atuais, mas para os futuros funcionários que entrarem. E por fim, a simplificação nas carreiras de modo geral, né? Na Constituição de 88, quando foi promulgada, havia 8 carreiras de Estado previstas, com o tempo foi se criando mais e mais carreira, complexidade, hoje tem 135 carreiras de Estado no Brasil, é uma zona total, gerenciar tudo isso deve diminuir aí pelo menos uns 80% o número de carreiras. Bola dentro do governo, reforma administrativa, vai ser muito bem-vinda, contem com o ranking para fazer pressão em cima do Congresso, não para desvirtuar, mas sim para aprofundar essa reforma, para que o Congresso abrace, apoie, vote a favor, inclua os seus servidores nessa reforma e de preferência os servidores do Judiciário também e de preferência o pessoal do Exército, das Forças Armadas, porque nós precisamos ter a equanimidade e o fim dos privilégios no nosso Brasil. Só assim a gente vai deixar de ser escravo dessa máquina que trabalha pensando só na máquina e não no cidadão. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.